Bom, então vamos lá. Então na aula passada a gente estava trabalhando o spin 1, né? Pronto, nós discutimos o spin 1 massivo, vimos a característica da função de onda, fizemos o boost, falamos da aproximação no relativística, falamos da corrente e falamos da decomposição de Gordon. Até o Luiz fez um trabalho mais formal, mais covariante, que eu vou trazer na semana que vem. Depois o Luiz já me deu, vou dar uma olhada esse fim de semana, vou passar para vocês. Bom, e a gente basicamente concluiu. Eu tinha deixado para vocês, a gente ia falar um pouco agora das correntes. Tá? Vou digitar, botar na página, na marcação. Aí a gente ia falar, bom, a corrente, no caso vetorial, então, nós tínhamos pensado o seguinte, nós podemos formar, então, nós tínhamos que quer dizer, a nossa corrente, a nossa corrente de spin 1, ela tinha, então, essa estrutura aqui, né? Ela tinha sido mais ou menos colocada assim, e aqui, o nosso WI, estou colocando agora as correntes não no espaço dos momentos, não, no espaço mesmo de configuração. Mini, WI, estar. Então, nós tínhamos essa corrente. E essa corrente aqui, nós passamos então para o espaço dos momentos, fizemos a decomposição em Gordon e vimos que então no espaço dos momentos, isso aqui está no espaço das configurações. Aí a gente vai para o espaço dos momentos, então a gente produz aqui JMI agora tio, né? No espaço dos momentos. Então, essa primeira função de onda aqui, a gente colocava o momento peninho, então ficava assim, algo desse tipo aqui. Aqui aparece o I, né? Então vem o I aqui, deixa eu ver se eu faço. Tá, o W vai com E menos T, e o W está. Nossa convenção de transformar de E vai com X. Então, aqui vai produzir o I, o I da menos 1, então esse primeiro tempo vai ficar menos, né? E aí aqui vai produzir vai ficar menos peninha e WI estar acho que vai só menos global, vai aparecer o I duas vezes, então aqui vai ficar menos peninha mi estar peninha estar. Esse é o primeiro tempo. O segundo tempo, ele vai produzir o menos I. Aí o menos I, esse I aqui vai dar 1. Então, olha aqui o primeiro que aí vai ficar menos. Então, de novo, a gente vai ter a mesma coisa. Vamos ter menos aqui, mesmo termo. Aí aqui vai, que tem esse menos, vai produzir um menos I, que com esse I vai dar 1. Mas aí tem esse sinal menos aqui, que vai produzir PI. Desse modo, tomando tudo que tem o estar, então essa aqui é a expressão da corrente nos espaços dos momentos. E aí a gente tinha visto que essa corrente ela ia, né, em dois pedaços. Ela tinha um pedaço que era o P, ela tinha um pedaço, vou colocar assim, né? Tinha um momento médio, né, que tinha aquele famoso P, que era a soma dos dois momentos. Então podia se escrever desse modo, que aí tinha o PMI. Está pequenininha e depois tinha o termo, eu acho que tinha um fator meio, né? Mas o outro, o segundo termo, estou só colocando a forma dos termos. A corrente se decompõe em dois pedaços.
Vamos colocar assim como se fosse esse pedaço aqui, que é o pedaço escalar, e depois aparece o pedaço do momento transverso, que é o pedaço que tem o momento, vamos dizer assim, QI, aí aqui a gente W, alfa, estar, linha, tínhamos aqui o sigma I, alfa, beta, e aqui o W, beta. A gente tinha um pedaço da corrente que justamente se acopla com os picos, a parte da corrente com os picos vai se acoplar com o campo eletromagnético AMI. Se eu fizer o acoplamento JMI, a minha aparece, só para resumir o que a gente falou. Agora, então a gente vê o seguinte, que nós temos esse escalar, nós temos um pedaço, assim, dentro da corrente a gente tem um vértice escalar e a gente pode ter também o vértice que realmente é vetorial e a parte que se acopla com o F, que é esse aqui. Agora a gente tinha pensado assim, da mesma forma que no caso fermiônico, nós estamos, esse cara aqui, no caso fermiônico, né, esse objeto aqui, essa escalar aqui, é o análogo de spin 1 do escalar fermiônico, que seria alguma coisa do tipo um barrado de peninha ou de P. A gente pega lá na formulação de Dirac, né, o barrado de peninha de P é esse cara aqui. E esse pedaço aqui é justamente o barrado de peninha também, exatamente como no caso aqui vetorial, sigma mini. Então a gente tem a componente aqui, a parte tensorial e a parte escalar. No caso, a corrente vetorial, quer dizer, o análogo, né, do psi-barrado, quer dizer, o análogo do barrado, esse cara aqui e esse que está aqui. Esse termo aqui. Vou ter uma série aqui, poder escrever aqui, vai encerrando isso aqui. Esse termo aqui. Esse aqui é o análogo, então, da corrente do barrado peninha, gama I. Então a gente está fazendo assim, meio um dicionário, né, das correntes dos bilineares fermiônicos e dos bilineares, no caso dos As correntes são globais ou locais? Essa aqui foi tudo local, tudo global, tudo global. Tudo global. Você está pegando a simetria do global. E aí, qual é essa desculpa? Qual a diferença entre. Se eu faço a pergunta, eu estou ouvindo. Entre a corrente global e a local. A que se acopla com o campo eletromagnético tem que ser a global. Pelo teorema de Needler na forma local, a gente vê que quem se acopla, por exemplo, quando a gente faz o teorema de Needler na forma local, faz primeiro na forma global, tira a corrente conservada. Aí agora a gente faz o teorema de Needler na forma local. E aí o que a gente tem aqui, o DR, BAMI, é a corrente global que aparece. Então, quer dizer, a corrente global que se acopla com a própria corrente global. Vem o teorema de Needler na forma local. Bom, aí agora a gente teria o análogo, vamos tentar ver quem seria o análogo desse caso aqui, psi-barrado, o análogo desse pseudo-escalar que eu poderia formar aqui, ou eu posso formar também uma grandeza pseudo-vetorial, psi-barrado, gama mi, gama 5, psi. Posso formar esse objeto aqui. O dual desse aqui, quer dizer, o psi-barrado, na álgebra estrutural, quando a gente pega o sigma mi, né? Algo desse tipo, sigma mi, gama 5, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é o epsilon mi carga lambda, sigma carga lambda. Quer dizer, na verdade, esse cara aqui está ligado a esse pelo epsilon. A gente se preocupa muito com a corrente pseudo-tensorial. Mais a corrente escalar e a corrente pseudo-escalar. Então, esse cara aqui está feito, a gente sabe que é essa corrente aqui. Agora eu não tenho gama 5, claro, a gente vai poupar. Tchau. Obrigado.